As cólicas gastrointestinais continuam sendo a grande campeã que leva cavalos a óbitos, sobretudo em cavalos que se encontram em regime de confinamento. Então é um outro motivo pelo qual nós consideramos esse assunto de suma importância. Na live de hoje, nós daremos início ao projeto Cavalo Nota 10. Esse será o episódio 1 e nós escolhemos como tema a alimentação do cavalo. Nós hoje vamos responder perguntas enviadas por vocês. Fizemos aqui uma seleção e foram 9 perguntas importantíssimas sobre esse tema e nós tentaremos respondê-las. A escolha desse tema foi fundamentada na importância da alimentação do cavalo para agregar valor ao nosso cavalo, ou seja, mantê-lo saudável, com boa aparência e para que ele seja eficiente nos seus desempenhos funcionais. O outro motivo é ser a alimentação uma das causas que mais mata cavalos no mundo inteiro, infelizmente. As cólicas gastrointestinais continuam sendo a grande campeã que leva cavalos a óbitos, sobretudo em cavalos que se encontram em regime de confinamento. Então é um outro motivo pelo qual nós consideramos esse assunto de suma importância. Eu até gostaria de conhecer essa estatística. Quantos cavalos no mundo morrem por dia devido à ocorrência de cólicas gastrointestinais? Eu não sei quantos são, mas eu vou arriscar aqui e dizer para vocês o seguinte: eu tenho certeza que pelo menos um cavalo morre por dia acometido de cólica gastrointestinal. Não menos do que isso. Bom, vou agora cumprimentá-los oficialmente, já que nós temos agora um grupo significativo de pessoas nos acompanhando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. Aqui na Escola Chamada Cavalo, vocês vão aprender técnicas, receber informações e conhecimentos fundamentados nas nossas vivências equestres. Eu quero convidá-los para se inscreverem no nosso canal no YouTube e nos seguirem aqui no Instagram. Não se esqueçam de marcar aí no sininho para que vocês possam receber as nossas notificações e não perderem a oportunidade de ter acesso às dicas que a Escola Chamada Cavalo está oferecendo a vocês. O nosso YouTube está publicando praticamente todos os dias vídeos inéditos. Não deixe de conferir, por favor. Bom, então vamos dar início aqui às perguntas que foram feitas por vocês e vamos tentar aqui oferecer algumas respostas. A primeira pergunta diz: por que há tanta incidência de cólicas nos cavalos? Bom, infelizmente por culpa nossa. O cavalo, depois de ter sido domesticado pelo homem, ele recebe muitas influências das nossas ações sobre ele. Sobretudo no que se refere à alimentação, porque agora os cavalos vivem em ambientes delimitados. Ele não tem mais um mundo para percorrer, não é isso mesmo? Então, estando o cavalo em ambientes delimitados, nós agora temos que providenciar o alimento para os animais. E a forma equivocada de alimentar o cavalo é que gera os distúrbios de ordem gastrointestinal. Pelo menos a grande maioria deles. As cólicas, elas podem ser evitadas. Frisem isso. As cólicas podem ser evitadas. Para isso, o que é que nós devemos fazer? Oferecer ao cavalo uma dieta compatível à fisiologia do seu sistema gastrointestinal. E para isso nós precisamos compreender essa fisiologia. Nós falamos aí na live sobre o tema etologia da alimentação do cavalo. O cavalo é um herbívoro monogástrico e o seu alimento original e mais compatível à sua fisiologia
são as gramíneas. Não é? Então nós precisamos aproximar, sempre que possível, da dieta original desse animal. Gramíneas não fazem mal para cavalos, sejam elas fenadas e ou frescas. Lembrando a vocês que fenar é desidratar a forrageira. Romildo diz o seguinte: nós devemos oferecer apenas feno ou podemos incluir outro tipo de capim na dieta do cavalo? Bom, então vamos analisar essa questão. Não é? Nós acabamos de dizer que o feno é um capim desidratado, a forrageira desidratada. Feno não é capim seco. O feno precisa conservar um teor de umidade para que os nutrientes não se percam. Quando o capim seca por completo, ele perde os nutrientes. Ok? Então, nós podemos oferecer feno, ou seja, a forrageira desidratada. Podemos oferecer a forrageira a fresco, apenas cortada, não é? Evitar picar. Nós falamos sobre isso, né? O capim picado de fibras curtas, ele cria uma série de inconveniências no trato gastrointestinal de um cavalo, sobretudo se esse cavalo estiver em regime de confinamento. Não é? Nós vamos falar disso um pouco mais adiante. Então nós podemos sim incluir vários tipos de capins na dieta do cavalo. Toda gramínea é um alimento compatível à fisiologia digestiva dos equinos. Não é? Então nós temos mais de 2.000 espécies de gramíneas para escolher. Existem algumas leguminosas que também são recomendáveis para a dieta do cavalo. A mais famosa, a mais conhecida é a alfafa. Temos também o estilosantes Campo Grande, que é muito usado no Brasil, né? Pode ser oferecido também ao cavalo. Lembrando que a leguminosa ela tem um teor proteico mais elevado e é preciso dosar a quantidade para que o cavalo não tenha efeitos colaterais devido ao excesso de ingestão de proteínas. Né? Bom, a terceira pergunta diz o seguinte: você disse num dos seus vídeos que o cavalo precisa mastigar a maior parte do tempo. Como fazer isso em um cavalo que vive em regime de baia? Boa pergunta, né? Ótima pergunta, porque o cavalo, quando está em regime de pasto, ele pasteja e anda praticamente o dia inteiro. Né? Nós oferecemos a vocês uma informação outro dia dizendo que um cavalo selvagem adulto, em média, ele anda e pasteja 18 horas a cada período de 24. Né? Isso é o normal para um cavalo. Então, como é que nós vamos fazer para um cavalo mastigar a maior parte do tempo se ele está sob regime de confinamento, preso na baia? Bom, nós não podemos dar a ele a mesma condição que ele teria se estivesse em liberdade, mas nós podemos aproximar dessa condição, oferecendo a ele porções de alimentos com maior frequência e alimentos que ele demore mais tempo para mastigar, menos processados. Por isso que o capim picado não é recomendável para cavalos. O cavalo, em regime de confinamento, ele já está ansioso, ele está estressado, ele está ali numa condição de ócio, ele não tem o que fazer. E isso leva o cavalo a comer com mais velocidade. Né? Mastiga menos, engole mais rápido e sobrecarrega o seu trato gastrointestinal. Além disso, agora chegou a hora de nós falarmos, um cavalo confinado, ele tem o seu peristaltismo baixo. Peristaltismo é o movimento involuntário das vísceras gastrointestinais que fazem com que o alimento realize o trânsito nesse sistema e seja depois eliminado em forma de fezes. Então, quando o cavalo fica parado, está num regime estacionário, confinado na baia, sem movimentação física, esse movimento involuntário das vísceras, chamado peristaltismo, vai diminuindo a sua velocidade. Qual é a consequência disso? O alimento demora mais tempo para fazer o trânsito nessas vias. E demorando mais tempo ali, o risco de fermentação é muito maior. A tendência é esse alimento fermentar, podendo gerar gases e cólicas. Lembrando que o cavalo que está se alimentando de forrageiras de fibra muito curta e comendo muito rápido,
Esse alimento chega rapidamente em grandes quantidades no intestino, que está com o seu peristaltismo baixo, e pode haver ali um processo de compactação, um congestionamento nas vias intestinais. Não é? E isso aí pode matar um cavalo. O cavalo tem uma obstrução nas suas vias intestinais. Ele começa com um quadro de cólicas, o veterinário chega, depois de um exame minucioso, ele pode chegar a essa conclusão e sugerir que o cavalo seja submetido a uma cirurgia para fazer a desobstrução. Não é? Mas se a dieta do cavalo já atende à sua necessidade fisiológica, mantendo aquela qualidade próxima do capim que o cavalo encontra no pasto, fibras mais longas, não é? Um feno de fibras mais longas, ou um capim cortado no piquete, ceifado, sem ser picado, o cavalo mastiga de forma mais lenta, mastiga por mais tempo, ensaliva mais, não é? A saliva basifica o meio gastrointestinal. Isso aí já diminui o risco de cólicas, porque a acidez nessas vias favorece os processos de fermentação, não é mesmo? Então, é uma série de fatores que precisam ser avaliados, analisados e precisam ser conhecidos. E como é que nós conhecemos essas variáveis? Estudando o cavalo, conversando com pessoas que entendem mais do que nós, veterinários que possam dar para nós aí, referências relacionadas com a fisiologia digestiva do cavalo, homens de cavalo com maior experiência, criadores de cavalo que já têm aí décadas e décadas de vivências nessa área para poder também nos oferecer informações e conhecimentos que são muito bem-vindos para que nós possamos adotá-los na dieta dos nossos cavalos, etc. Não é? Então, o que nós fazemos para um cavalo mastigar mais tempo é oferecer um tipo de forrageira, de alimento, que o obrigue a isso. Não é? A qualidade do capim que está sendo oferecida é que vai fazer com que o cavalo mastigue mais ou menos. Certo? Fibras longas, capins menos processados. Ah, mas eu só tenho aqui na minha capineira capim da família elefante, aquele capim que se usa para picar na picadeira. Esse capim, até certo ponto de crescimento, ele pode ser cortado e jogado para o cavalo sem ser picado. O cavalo vai mastigar mais, as fibras são longas e vai trazer uma série de benefícios para o cavalo. Não é? Bom, então são aspectos importantes que precisam ser observados para fazer com que o cavalo mastigue por mais tempo. Vou dar um exemplo aqui de um cavalo que adquiriu um vício tremendo, né? Um vício horroroso, chamado de aerofagia. Eu conheci esse cavalo morava num Aras em Cordisburgo, e estava com esse vício. A proprietária me chamou, pediu para eu avaliar, e além da aerofagia, esse cavalo, quando era conduzido pelo cabresto para ir para o piquete, para voltar, tinha o hábito de morder muito, queria morder o tratador, ou seja, tinha aquela compulsão de morder tudo que estivesse diante dele, além da aerofagia. Era um cavalo jovem, um cavalo com menos de 5 anos. E eu fiquei até assustado com aquilo, nunca tinha visto um cavalo tão jovem adquirir um vício daquele. Ela me perguntou o que era necessário fazer para que aquilo fosse corrigido. Eu fiquei 3 dias observando o cavalo, fiz a entrevista ao cavalarício que manejava o cavalo, descobri que o cavalo tinha pouquíssimo tempo de soltura diário, não é? E recomendei a ela, falei, vamos soltar esse cavalo. Vamos deixar esse cavalo em regime de pasto por pelo menos 6 meses, para ele virar cavalo outra vez. Foi o que eu falei para a proprietária. Ah, mas o cavalo vai ficar feio, vai ficar mal cuidado. Eu falei para ela, você prefere o cavalo bem cuidado e com esse vício, não é? Ou você prefere que ele seja menos bem cuidado, volte à sua vida em liberdade, vida de cavalo, e nós tenhamos a possibilidade de corrigir isso? Ela refletiu e falou, não, nós vamos tentar. Eu falei, mas observe,
Vamos fazer isso durante pelo menos 6 meses. Você pode trazer o cavalo diariamente às cocheiras, fazer um complemento alimentar, mantê-lo aqui 1 hora e meia, e depois solte o cavalo novamente. 6 meses depois eu voltei ao Aras. E quando eu cheguei, ela me recebeu com um tremendo sorriso e um carinhoso abraço, dizendo que o cavalo não tinha mais aqueles vícios, nem a aerofagia e nem o vício de ficar mordendo as pessoas e as coisas, etc. Não é? Porque demos ao cavalo aquilo que ele mais estava precisando, que era a vida de cavalo. Ele voltou a conviver com outros cavalos, voltou a ficar a maior parte do dia em liberdade, e aquilo atuou sobre o seu sistema psíquico e emocional, fazendo com que ele se desligasse daqueles maus hábitos e daqueles vícios que ele estava adquirindo. Bom, seguindo adiante, a pergunta número 4 diz aqui: eu tinha 2 cavalos, um deles morreu devido a uma cólica. O outro teve cólica 2 vezes nos últimos 6 meses. O que eu devo fazer? Bom, a pergunta já está dizendo para nós que há um erro de manejo alimentar onde esses cavalos residem. Não é? Se um morreu de cólica e o outro já teve cólica 2 vezes nos últimos 6 meses, há algum erro no alimento que está sendo oferecido aos cavalos. Então isso daí já é uma constatação. Eu não preciso nem ir lá para ver. Não é? Porque um cavalo que não esteja sendo alimentado de forma incorreta dificilmente manifesta um quadro de cólica. Nós vamos falar disso mais adiante. Não é? Então o que a pessoa precisa fazer? Uma revisão imediata na dieta desse cavalo. Saber o que ele está comendo, a qualidade do alimento, a quantidade do alimento, a frequência com que o alimento está sendo oferecida. Qual é a quantidade de ração? Quantas vezes por dia come ração? Qual a quantidade de forrageira, ou seja, de volumoso? Não é? Em quantas vezes esse volumoso está oferecido? De que maneira está sendo processado? Ele come feno? Ele come capim ceifado, a fresco? Ele come capim picado? São as investigações a serem feitas. Esse cavalo tem regime de liberdade? A liberdade para o cavalo ou o trabalho regular são variáveis importantíssimas que vão fazer com que o peristaltismo, que nós já explicamos anteriormente, se mantenha normal no sistema gastrointestinal do cavalo. Todas as vezes que o cavalo fica muito parado, com excesso de confinamento, sem atividade física, vai baixar o peristaltismo. E às vezes, até comendo um alimento que não seja tão prejudicial, pode haver risco de cólica, porque o peristaltismo não é suficiente para expulsar as fezes. O alimento vai sendo processado e eliminado em forma de fezes. Se ele demora muito tempo ali, ele pode vir a fermentar, como já foi dito também. Ok? Bom, a pergunta número 5 é a pergunta da Gisela. Vamos responder a sua pergunta aqui agora, viu, Gisela? Ela diz aqui o seguinte: num dos seus vídeos você disse que o cavalo é um herbívoro monogástrico. Então seria errado oferecer frutas e outros alimentos como cenouras, maçãs, banana, etc. ao cavalo? E qual seria a consequência disso para os cavalos? Boa pergunta, Gisela. Muito obrigado por você ter perguntado, porque isso pode oferecer uma série de esclarecimentos aos nossos espectadores da escola chamada Cavalo. Bom, esses alimentos que você citou aqui não são os alimentos originais da dieta da espécie. Não é? Como nós dizemos, o alimento que atende à fisiologia do cavalo são as gramíneas. Esse é o alimento original da espécie. E algumas leguminosas. Não é? Esses alimentos que você citou são guloseimas. O cavalo tem uma sensação palatável agradável quando recebe esses alimentos e aprende a gostar deles. Não é? Agora, esses alimentos não podem ser usados como substitutos da forrageira. Ninguém vai alimentar um cavalo comendo só cenoura, só banana, só maçã. Não é? A pessoa pode dar isso como guloseima, como um agrado
né? Está agradando o cavalo e oferecendo a ele ali uma recompensa, vamos usar essa palavra, porque isso é feito por muitas pessoas. Porém, nós precisamos dizer o seguinte: eu não ofereço guloseimas para os meus cavalos. Por quê? Porque eu crio neles uma expectativa. O cavalo fica à espera da guloseima. Não é? Então, por exemplo, vamos citar aqui uma pessoa que solta o cavalo no piquete e toda vez que vai buscar, traz uma cenoura, traz uma banana, uma maçã, um pedaço de rapadura para o cavalo. O cavalo vai se condicionar àquilo. Não é? Ele sabe que quando a pessoa vier buscá-lo, ele vai ter como recompensa aquela guloseima. Então ele aprende a vir ao encontro da pessoa, mas pensando em receber aquela gratificação, aquela guloseima. Criou-se uma expectativa psicoemocional e também de ordem palatável, de ordem fisiológica. Ele quer comer aquilo agora. E isso pode criar predisposições indesejáveis nos cavalos. Exemplo, o dia que o cavalo está à espera da guloseima e eu não ofereço, ele pode ficar mal-humorado, ele pode ficar agressivo, ele pode ficar irritadiço. Não é? Por quê? Porque ele está na expectativa. Ué, cadê o meu prêmio? Cadê a minha recompensa? Eu sempre digo para as pessoas, recompensa para o cavalo deve ser afetiva. E mesmo assim, bem dosada. O cavalo tem que aprender a gostar de mim. O cavalo tem que aprender a vir a mim porque ele gosta de estar comigo. Porque a relação entre eu e ele o convida a essa aproximação. Ele quer estar junto comigo. Ele quer essa parceria. Ele sente falta dela. É a minha pessoa que ele quer. E não a banana, não a maçã, a cenoura, a rapadura. Não é? Então, se o cavalo tem uma dieta que atende a todas as suas necessidades alimentares e nutricionais, ele não precisa da guloseima. Muitas vezes nós fazemos isso porque nós estamos repassando um hábito humano para o equino. O humano tem esse hábito, né? De oferecer prêmio em forma de guloseima e de receber prêmio em forma de guloseima também. E nós achamos que o cavalo vai ter a mesma necessidade do que nós, mas não é bem assim. Não é? Ele pode até aprender isso. Ele vai aprender, ele vai se condicionar a isso. Mas, a meu ver, esse condicionamento não traz benefícios. O cavalo fica, como eu já disse, nessa expectativa, e isso pode depois se tornar uma faca de dois gumes. Ao invés do cavalo ficar satisfeito, ele pode ficar mal-humorado quando ele está na expectativa e eu não atendo aquela expectativa. Compreenderam, né? Bom, não estou dizendo que vocês não possam dar. Quem quiser dar, pode dar como guloseima, mas não podemos substituir, como eu disse aí anteriormente na resposta, esses alimentos oferecendo-os em quantidades maiores. Okay? Mal fisiológico, a cenoura não faz ao cavalo, a maçã não faz ao cavalo, a banana. O cavalo come até a casca da banana e não faz mal para ele. Okay? A pergunta número 6 foi feita pela Joyce. Ela diz o seguinte: o volumoso pode ser servido ao cavalo em qualquer quantidade, ou seja, à vontade? É uma pergunta que requer análises, não é? Porque nós poderíamos pensar assim: mas o volumoso, o cavalo, se ele estiver solto e o pasto estiver bom, ele come a quantidade que ele quiser e não faz mal para ele. Não é? Então, o volumoso, se for um feno, se for um capim ceifado em boa quantidade, eu posso colocar na baia que é a mesma coisa, não vai fazer mal para o cavalo. Não é bem assim. Por quê? Porque quando o cavalo está em regime de pasto, ele tem outras variáveis atuando que não atuam quando ele está em regime de confinamento. Não é? Vamos citar algumas delas. A movimentação contínua. O cavalo no pasto, ele anda o tempo todo. Na baia, ele está parado o tempo todo. E qual que é a primeira consequência do regime estacionário para o cavalo? A queda do peristaltismo. Não é? Então, o movimento das vísceras já não estará mais naquele ritmo que estaria se o cavalo estivesse em liberdade no pasto.
Esse alimento que chega a essas vias não vai levar o mesmo tempo para transitar por ali do que num cavalo que esteja em regime de liberdade. Outra coisa, o cavalo que está no pasto, a velocidade de ingestão do alimento é muito menor do que um cavalo confinado. O cavalo no pasto ele está se distraindo, ele olha a paisagem, ele olha o outro cavalo, ele anda calmamente, pega o capim, para um pouquinho. O cavalo confinado não. O cavalo confinado não tem o que fazer, ele está dentro de uma solitária. Principalmente quando as baias são construídas de alvenaria, fechadas, o cavalo não está vendo nada lá fora. Chega a comida, é a única coisa que chama a atenção dele. Ele já está ansioso, estressado, e no ócio ele começa a comer aquilo de bocada, com muita rapidez. Então ele sobrecarrega o sistema, devido a essa grande velocidade de ingestão. Além disso, a má insalivação. A saliva é uma enzima digestiva que favorece a digestão e também, como nós já dissemos anteriormente, ajuda a basificar, alcalinizar o meio. Então, quanto menos o cavalo insaliva, menos essa enzima digestiva participa, colaborando com a digestão, e mais ácido fica o sistema, por falta da presença dessa enzima que alcaliniza. Essa enzima digestiva, que é a saliva, que alcaliniza o meio. Então não é a mesma coisa. Nós não podemos pensar que eu posso oferecer, por melhor que seja a qualidade de um volumoso, feno ou capim cortado, que eu posso oferecer quantidades sem limite para um cavalo confinado. Não, ele vai ficar sobrecarregado com a ingestão em grandes quantidades e em grande velocidade. Não é? Então vamos dar aqui uma referência de quantidade para vocês. Vou usar o meu cavalo para isso. Hoje eu tenho um cavalo, que é o cavalo da minha esposa, que eu treino para ela, e eu não tenho interesse em ter meus cavalos mais, não tenho interesse de ser proprietário de cavalos, porque eu sempre digo para as pessoas, todos os cavalos são meus, porque a eles pertence o meu coração. E todo cavalo que eu trabalho, naquele momento em que eu estou trabalhando com ele, ele é meu e eu sou dele, eu não preciso mais do que isso, né? Então eu não tenho mais pretensões de ser proprietário de um cavalo. Mas a minha esposa, que é deficiente visual, ela é equitadora e eu preparo um cavalo para ela. Então eu sou responsável pelo manejo dele. Esse cavalo come, hoje, a dieta dele, vou contar para vocês, 5 quilos de feno e 5 quilos de capim ceifado, a fresco. E 1 quilo de ração por dia, em 2 vezes. Ele come meio quilo de ração na parte da manhã e meio quilo de ração ao final da tarde. E durante o dia ele recebe 4 porções de volumoso. Feno, capim fresco. Feno, capim fresco. Ok? O capim fresco tem maior teor de água e ele renova o paladar do cavalo. O cavalo fica mais com um apetite renovado quando ele varia de paladar. Então eu dou feno, que é uma forrageira desidratada, não é? Além disso, o capim cortado a fresco, ele refrigera o sistema, justamente por ter um teor de água maior. E é importante dizer que nós devemos evitar oferecer a ração concentrada junto com o volumoso. Por quê? Porque a ração concentrada é digerida no estômago. O volumoso é digerido nos intestinos, através de uma relação simbiótica do cavalo com uma flora bacteriana que reside nos intestinos, ok? Então, se eu oferecer a ração misturada no volumoso, o volumoso vai carrear essa ração para os intestinos e o cavalo não vai processá-la, não vai fazer a digestão da ração, perdão. Não é? Então é preciso um intervalo. Nós oferecemos a ração pelo menos uns 40 minutos para depois oferecer a forrageira. Um intervalo entre a oferta de um e de outro, ok? Bom, então, voltando ao meu cavalo, ele come 10 quilos de volumoso por dia, não é? Entre feno e capim fresco, e apenas 1 quilo de ração concentrada. A ração concentrada concentra nutrientes para que o cavalo faça a reposição desses nutrientes a curto prazo. Como é um cavalo que, apesar dele trabalhar dia sim, dia não, o trabalho dele é leve, eu não preciso oferecer reposição de muitos nutrientes, porque ele não está gastando isso. Se eu ofereço um volumoso de boa qualidade, um feno de boa qualidade, um capim fresco de boa qualidade, ele não tem necessidade da ração. Na verdade, eu dou a ração para ele porque outros cavalos, no pavilhão de cocheiras onde ele está estabulado,
também comem ração. Então ele escuta a ração dos outros cavalos e fica ansioso querendo a dele também. Então, para ele não ficar ali na expectativa, não é? Ah, cadê a minha ração? Eu ofereço meio quilo para ele na hora que os outros recebem e meio quilo no final do dia, também quando os outros recebem, para ele se sentir integrado na dieta dos cavalos também, mas não que ele precise da ração concentrada hoje. Ela poderia ser dispensável. E o cavalo está em ótimo estado. Em ótimo estado. Nós já publicamos vários vídeos no nosso Instagram mostrando esse cavalo e continuaremos publicando. O nome dele é Akin. H-A-K-I-N. E o sobrenome é Maripá. Akin de Maripá, que é o Aras onde ele nasceu. Bom, seguindo aqui com as nossas perguntas, espero ter respondido a você, Joyce, e que você faça bom proveito aí das nossas explicações. A 7ª pergunta diz: você recomenda a formação de pastagens em propriedades com pequenas áreas disponíveis? Antes de responder a pergunta, eu vou lembrar a vocês aqui o seguinte: tudo isso que nós estamos falando aqui tem o objetivo de contribuir para agregar valor ao cavalo de vocês. Não é? Então são dicas importantes com a finalidade de nós agregarmos valor ao nosso cavalo. Ok? Não se esqueçam disso. Bom, então a pergunta está... Vou lê-la novamente. Você recomenda a formação de pastagem em propriedades com pequenas áreas disponíveis? Bom, eu não sei a que propriedade a pessoa está se referindo, mas vou criar um exemplo. Né? Se for um centro hípico que tenha como áreas disponíveis piquetes de dimensões menores, é contraproducente formar pastagens. Não é? Por quê? Porque o cavalo, a ação dele numa área pequena é muito predatória. O pisoteio do cavalo é constante, ele anda o tempo todo. O tipo de casco do cavalo, ele tem uma ação bastante prejudicial, né, para o capim. Ele amassa muito, ele destrói o capim, porque é muito peso e o atrito. Né? Então, e o casco dele tem um grande volume. Então o pisoteio do cavalo danifica muito a pastagem. A forma de captura do capim pelo cavalo também é muito predatória. Ele captura com os dentes incisivos, corta bem baixo, abaixo do meristema apical, que é o ponto de germinação da forrageira, e arranca. Então o capim custa a se recuperar de uma ação predatória como essa, de captura do cavalo. Então ele destrói aquilo em pouco tempo. Ele anda o tempo todo, pasteja o tempo todo, urina, defeca, deita. São todas variáveis que danificam a pastagem. Então, num centro hípico, é melhor reservar essas pequenas áreas para que elas sejam usadas como piquetes de soltura, para o cavalo recrear. Ele vai ali só para brincar de pique, correr, rolar, andar para lá e para cá, mas a alimentação dele está sendo oferecida dentro da baia. Não é? Agora, se eu tenho um número de piquetes que excede a minha necessidade, eu posso transformar algumas dessas áreas nos chamados piquetes de corte. O que é o piquete de corte? É o piquete onde nós vamos plantar a forrageira e o cavalo não vai entrar ali para pastar. Quando ela chega no ponto de crescimento que oferece condição de corte, eu corto e sirvo a fresco para o cavalo. É uma capineira. Uma capineira que pode ser formada com gramíneas. As mais usadas para cavalos são o Tifton, né? Tem vários tipos do capim da gramínea chamada Tifton, o Coast Cross, a grama estrela, a Flora Kirk. São várias forrageiras que eu posso optar para formar esse piquete de corte. O ideal é nós chamarmos um técnico agrícola, um agrônomo, uma pessoa que tenha conhecimentos para recomendar qual a forrageira que vai se adaptar mais ao tipo de clima do local, ao solo, não é? Para que nós tenhamos uma resposta mais rápida e mais satisfatória no que se refere ao crescimento, ao desenvolvimento das forrageiras. E é importante que se tenha esse piquete para servir forrageira a fresco, pelos motivos que eu expliquei nas respostas anteriores. Refrescar, não é? Refrigerar o sistema gastrointestinal do cavalo com uma forrageira com maior teor de água e renovar a sensação palatável do cavalo, para que ele desperte mais apetite
na hora de comer, não é? Intercalando feno e forrageira fresca, feno e forrageira fresca, ok? Agora, se a pessoa tem grandes áreas, não é? Aí sim, nós podemos formar pastagens, desde que o número de animais que estejam nessa pastagem seja compatível à sua capacidade de produção de forrageira. Eu não posso pegar aí 1 hectare de piquete bem formado e soltar lá 20 cavalos. Em uma semana eles vão acabar com tudo, não é? Muito bem, então vamos para a nossa próxima pergunta. Qual seria a diferença entre alimentar e nutrir um cavalo? Essa pergunta é ótima. É espetacular essa pergunta, porque, a meu ver, há uma grande diferença. Quando é que eu estou alimentando e não estou nutrindo um cavalo? Quando esse alimento não atende às necessidades nutricionais do cavalo. Não é? Então, alimentar e nutrir tem uma diferença, sim. Se o alimento é de boa qualidade e supre as necessidades nutricionais do cavalo, ele está sendo alimentado e nutrido. O ideal é que o cavalo seja alimentado e nutrido. Então verifiquem se o alimento que vocês estão oferecendo é de má qualidade, mesmo que seja em grande quantidade, se ele não atende às necessidades nutricionais ou pode causar prejuízos, danos, patologias orgânicas no cavalo, é preciso verificar. Então não adianta apenas alimentar, dar comida para o cavalo. É a comida certa, na qualidade certa e na quantidade certa. Aí estamos alimentando e nutrindo, ok? Pergunta número 9. Você conhece casos de cólicas em cavalos que vivem soltos? Essa pergunta é muito boa, viu? É muito boa. E ao respondê-la, eu vou citar aqui alguns casos para vocês aqui, inspirados nas minhas vivências, né? Até lembrei agora de um criador tradicional da raça Campulina, ele criava também jumentos da raça Pega e fazia o cruzamento para produzir os muares, marchadores. Trata-se do Dr. Aloysio Rezende Ribeiro de Oliveira, já falecido há alguns anos, da família Rezende, que é tradicional, família tradicional na criação tanto de jumentos Pega quanto de cavalos Campulina, não é? Ambas as raças originárias de Minas Gerais. O jumento Pega de Lagoa Dourada e o cavalo Campulina Entre Rios de Minas. São os municípios berços dessas raças, né? E o doutor Aloysio, eu era muito amigo dele e visitava com uma certa frequência a fazenda dele na época em que eu morei no sul de Minas. Eu morei 4 anos em Poços de Caldas. E ele morava, a fazenda dele, a fazenda Jaraguá, era em Cambuquira, relativamente próxima de Poços de Caldas. Então, devido à nossa amizade e dos nossos vínculos equestres, eu fazia visitas frequentes a ele. E eu lembro dele falar isso. Eu estou criando cavalo há, não sei se ele falou 30 e tantos, 40 e tantos anos. Nunca tive uma cólica aqui em casa. E aí ele continuava falando. Por quê? Porque o meu manejo é bom. E era isso mesmo, não é? Ele mantinha os cavalos em regime de semi-confinamento, não era confinamento intensivo, e a dieta que ele oferecia aos cavalos era muito compatível à fisiologia digestiva dos animais, não é? Os cavalos iam para o regime de confinamento, passavam determinadas horas recebendo ações de manejo, de treinamento e de complementação alimentar, e depois retornavam ao pasto. Os garanhões, que ele não podia mantê-los sempre em liberdade, ele tinha piquetes anexos às cocheiras. Então a porta da cocheira ficava sempre aberta, o cavalo saía da cocheira a hora que ele queria, entrava a hora que ele queria, e tinha um piquete de ótimo tamanho, não sei a dimensão exata, mas era um grande piquete. Ali o cavalo galopava, corria, fazia o que queria em qualquer momento do dia. E ele nunca teve uma cólica. Quais são os 2 fatores que fizeram com que ele não tivesse nenhum caso de cólica durante todas essas décadas? A dieta e o manejo, o regime de manejo. Não é? Então, as causas principais das cólicas: dieta equivocada e manejo equivocado. O cavalo está muito preso e comendo errado, a possibilidade da cólica ocorrer é muitíssimo grande.
eu diria a vocês, muitíssimo grande. O outro caso que eu estou lembrando ocorreu na fazenda do meu avô paterno. Meu avô paterno tinha uma fazenda próxima a Juiz de Fora. Eu passei grande parte das minhas férias escolares, feriados, fins de semana, frequentando a fazenda dele e, obviamente, estreitando as minhas convivências com cavalos. O primeiro cavalo que eu ganhei foi aos 4 anos de idade. E quando eu saí dessa região de Juiz de Fora e fui atuar de forma itinerante como profissional do cavalo, eu já tinha 22 anos de idade. Então, dos meus 4 anos aos 22, na fazenda do meu avô, eu nunca ouvi falar em cólica. Tinha muitos cavalos lá, vários cavalos, nunca ouvi falar em cólica. E nem nos fazendeiros vizinhos. Cavalo em regime de pasto, ele pode ter uma cólica por outras causas. Por exemplo, há alguns tipos de vermes que podem provocar cólicas. Não é uma patologia que está relacionada apenas com alimento, não. Existem cólicas que podem ser provocadas por outros agentes patológicos, né? Então, algumas verminoses são exemplo disso. Podem causar algumas cólicas. Uma erva que pode intoxicar o cavalo, uma erva tóxica, pode gerar uma cólica no cavalo. Né? Pode levá-la a óbito, inclusive, dependendo da toxidez dessa erva. Então, agora, por causa pura e exclusiva do alimento, um cavalo em liberdade, a não ser no caso da erva tóxica, eu acho muito difícil um cavalo manifestar. Eu não tenho depoimentos, eu não tenho esse testemunho, não posso dar esse testemunho. Cavalos de fazenda com cólicas geradas por problemas alimentares. Existem cavalos em fazenda que muitas vezes pegam ali a rebarba da comida dos bois. Né? Então, em algumas épocas do ano, o fazendeiro costuma picar o capim da capineira junto com cana e dá para o gado bovino. E eu conheço cavalo de carroça, cavalo do vaqueiro, que às vezes pega uma rebarba no coxo da vaca. Então, um capim picado que esteja ali fermentado, com um alto teor de cana, que também fermenta com muita rapidez, mesmo que esse cavalo more no pasto, se ele comer muita quantidade desse capim fermentado e com cana, ele pode vir a apresentar um quadro de cólica. Mas não foi por causa da comida que ele está comendo no pasto, é a comida que ele comeu quando ele veio ali ao curral, né? E comeu em quantidade exagerada um alimento que não é compatível à fisiologia digestiva dele. Então são exceções que nós poderíamos citar aqui, ok? Bom, então, vejam bem, pessoal, a importância de nós observarmos alguns detalhes para que nós possamos atender às necessidades alimentares e nutricionais da espécie equina. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais informações, conhecimentos vocês adquirirem e mais vivências vocês tiverem e compartilharem com pessoas que já têm uma experiência maior, irão ajudá-los a evitar problemas decorrentes da alimentação. Não é? E a alimentação é um dos fatores mais importantes para nós agregarmos valor ao nosso cavalo, para dar a ele boa aparência, saúde e eficiência nos seus desempenhos funcionais. O cavalo precisa estar bem alimentado e bem nutrido todos os dias, principalmente um cavalo que é parceiro nosso em alguma atividade, seja ela de lazer, de trabalho ou de esporte. Bom, então eu quero pedir a vocês que continuem deixando conosco perguntas, comentários, dúvidas, os problemas que vocês enfrentam, porque agora com esse projeto Cavalo Nota 10, nós faremos lives com as perguntas que vocês nos enviarem, sobre vários temas, os temas que nós temos abordado nos vídeos publicados no nosso YouTube, no Instagram e nas nossas outras redes sociais, Facebook, Spotify. Não deixem de seguir
a Escola Chamada Cavalo no YouTube, no Instagram, porque nós continuaremos oferecendo a vocês muita coisa importante para a relação de vocês junto ao cavalo. Não é? Não esqueçam de deixar o like para nós aí, que é muito importante também, nós agradecemos desde já. E, como eu disse no início, vou repetir, nós temos agora publicados praticamente todos os dias vídeos inéditos no nosso YouTube. Então não deixem de conferir. Aqui na nossa bio, aqui no alto do Instagram, tem um link que ao clicar nele, vocês acessam direto lá o nosso YouTube. Tá? Bom, então ficam aqui os nossos agradecimentos à presença especial de todos os espectadores que estiveram conosco e esperamos reencontrá-los na nossa próxima live. Estou vendo a Gisela aqui, ó. Muito obrigado, muito obrigada pelas informações. Obrigado você, Gisela. Continue conosco aí, por favor, tá ok? Gostamos muito da sua participação. E lembrando a vocês, todas as terças e quintas nós temos live, às 19 horas. Não deixem de estar conosco, ok? Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima live.